Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria tê-los, alguns novamente, né? Outros imagino pela primeira vez no nosso BSB Talk. O que a gente faz? Qual que é a nossa prioridade nesse momento de conversa? Nós convidamos alguns participantes que a gente acredita que tenha a contribuir com a mensagem do mês. E o mês da BSB Coach foi voltado para relacionamentos. A gente ficou meio no clima de namorados, Dia dos Namorados, algumas regiões do país já frio, aqui em Brasília, que eu acredito que a maioria das pessoas estejam em Brasília, está sentindo um frio, né? Para mim tá uma delícia, quem me conhece sabe que eu amo, estou na minha casa com frio, né? Mas remete muito a aconchego, acolhimento, né? Na semana passada a gente teve uma live explicando um pouco da parte técnica do amor próprio, do auto-amor, do amor filautia, né, segundo os gregos. Hoje, com muita alegria, a Mariana, ela deu um sim, não foi um sim para a Juliana, foi um sim para todos nós, né? E esse sim é tão grandioso, porque a Mariana ela tem uma história incrível de autodesenvolvimento, de autoamor, e eu tenho certeza que ela tem muito para compartilhar. Então, a orientação que eu peço, assim, algumas pessoas vão entrando no decorrer da nossa conversa, isso faz parte. Daqui a pouquinho eu começo a gravar, então essa palestra ela vai ficar disponível para quem tiver interesse depois de revisitá-la, mas eu gostaria de informar que também a gente está ao vivo no Facebook, então, né, fiquem bonitos, né, porque não é só na sala fechada. Mariana, muito bem-vinda, obrigada pelo seu sim. Outra informação, antes da Mari começar a falar, eu desliguei o microfone de todo mundo para ficar um pouquinho mais organizado, senão a gente começa ficando pirado, né? Mas, em alguns momentos, vocês poderão fazer perguntas para a Mariana. Acredito que seja uma oportunidade fantástica de vocês extrair o máximo possível dessa pessoa incrível, dessa alma incrível aí, que está em constante busca, né? De auto-amor, de contribuição, de conexão. Mari, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Ju. Adorei o convite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Estou vendo só a primeira fileira aí de vídeo aberto. Se vocês puderem também ligar a câmera de vocês, para a gente ter uma interação maior. Ah, é verdade. Tem pouca gente com a câmera aberta, né? Não tem problema se vocês tiverem. Só não pode estar tomando banho, né, gente? Porque Por aí favor. puxa a atenção, né? Puxa a atenção do coleguinha aí do lado, mas é legal, a gente consegue se ver, assim, cria uma proximidade maior, apesar de estar cada um na sua casa, né? Estamos Então, aquecidos, né? Na mesma vibe. Olha, já tem um comentário aqui bem fofo, viu, Mário? Cleiton, nosso querido aluno da formação de coaching, ele fala: Cheguei, boa noite. A Mariana tem um sorriso incrível. É isso mesmo, é um sorriso que ilumina, e eu tenho certeza que a nossa próxima 1 hora vai ser bem iluminada. ai, gratidão, esse sorriso ele vem de dentro dessa alegria de estar aqui com vocês, de viver esse presente, como a Juliana disse, né? É, essa Já vai questão. brigando comigo de novo, né? Hã? Tá brigando comigo de novo. Ai, não, mas é que é bonito o nome, Juliana. O nome de uma das É minhas que ela grandes. manda mensagem para mim, Juliana. Eu falei, qual que é a bronca do momento, né? Que é tão difícil alguém falar com. Bom, já que é para começar falando você falou para mim falar quem eu era antes do autoconhecimento, né? Quem eu era antes do despertar da consciência. Então eu era Mariana Rain, que quando alguém falava Mariana Rain, eu já ficava com medo, porque era como minha mãe me chamava quando eu aprontava alguma coisa. Né? E eu só tenho esse nome, meu nome é só Mariana Rain. Então, quando Uau. eu empreendi no meio artístico, eu não tive nem tempo de escolher um nome artístico. Foi Mariana Rai e foi indo. Depois alguém fez a numerologia para mim e falou: não, isso aí tá ótimo. É número 3, é artístico, enfim, passou. Era Mas seu. era meu, né? E eu brincava, falava assim: mas cara, se eu precisar me esconder, se eu for ficar num hotel e eu ficar muito famosa e eu precisar me esconder, não tenho nem o nome do meio. Não- Não tem nada. Eu vou ter que ficar inventando algum outro nome, mas enfim. Então, vocês me perguntaram, né, quem eu era antes
desse processo do despertar, né? Eu era uma menina muito agressiva, eu não gostava de mim nem um pouco, por mais que eu tivesse, sucesso de estar na televisão, de trabalhar na Rede Globo, de namorar atores galãs e etc., eu não tinha uma vida muito bacana, não. Resumindo tudo, né, fazendo uma síntese da questão toda, bom, eu perdi o meu pai com 11 anos de idade, então eu digo que eu tenho 3 fases na minha vida, 3 fases bem interessantes, assim, e eu estou começando uma outra agora também. E a gente está sempre começando, né? São ciclos e ciclos e ciclos. Mas eu tinha uma vida muito feliz, eu era uma criança muito bacana, meus pais felizes, eu era uma menina bem espontânea, eu era uma menina bastante artística, eu sempre gostei de dançar, de brincar, de chamar atenção, de fazer piada, sempre fui assim. E quando meu pai faleceu aos 11 anos de idade, eu briguei com Deus, eu falei, nossa, você levou meu pai, como assim? Você matou o meu melhor amigo. Isso é aquela cabeça de criança, né? Hoje eu consigo elaborar melhor e contar melhor essa história. E para não lidar com essa dor, eu realmente matei o meu pai como se ele nunca tivesse existido e comecei ali uma grande guerra com a minha mãe e a família da minha mãe. Então, depois, quando eu tinha uns 21 anos, mais ou menos, que eu acordei um dia na minha casa, eu morava no Rio, eu já estava fazendo novela na Globo, eu acordei e eu vi que eu não lembrava da voz do meu pai. Uau. E aí eu fui buscar ajuda, eu fui fazer terapia nessa época lá no Rio. Era uma terapia, eu acho que era lacaniana, ou era freudiana, que eu tinha que ficar deitada num divã, eu achava aquilo horroroso, gente, vocês não têm ideia. Eu falava, para que serve isso? Não, eu queria olhar na cara da pessoa, eu queria conversar com alguém, não queria ficar falando a esmo, né? Enfim. Mas foi onde eu fui buscar ajuda, porque eu falei, eu preciso resolver isso, e eu só falava, minha questão é a morte do meu pai. E depois, né, nesse caminho de autoconhecimento, eu entendi que lá atrás eu me culpei pela morte do meu pai, eu me sentia numa boa filha, porque meu pai faleceu, meu pai teve esclerose múltipla, e só que é um tipo de esclerose que chama esclerodermia, que é esse atrofiamento do tecido que envolve os órgãos, né? Então é uma deficiência do colágeno, uma doença bem rara, assim, que afeta homens, não, só afeta homens mesmo, né? E meu pai, ele ficou doente, a gente não sabia que ele tinha essa doença, e ele escondeu da gente, então ele... Deixa eu só te interromper um pouco, você é filha única, Mariana? Minha mãe perdeu um bebê antes de mim, então eu tenho um irmão que não veio a nascer, né? Então eu sou a segunda. E isso também eu aprendi no meu caminho de reconexão comigo mesma. E mesmo os nossos irmãos, os filhos, né, que os abortados, assim, também fazem parte da nossa história, eles têm que ter um lugar nesse caminho. Então, dentro disso também, eu sempre falei que eu era filha única. E estava errado. Eu estava tentando assumir um lugar que não era meu. Eu estava cumprindo função de um lugar que não era meu. Isso é uma outra história, né? E mais lá para frente. Mas, dentro disso, o meu pai ficou uma semana internado, porque essa doença já estava atacando o pulmão dele, e ele falava que estava com pneumonia. Mas aí ele voltou para casa na sexta-feira e no domingo ele faleceu. Então ele voltou na sexta-feira, para mim, criança, eu achei, pô, meu pai tá pronto, voltou, tá ótimo. Eu fui no aniversário de um coleguinha no sábado. Só que aí no domingo de manhã o meu pai faleceu e aí aquilo ficou guardado dentro de mim, sendo que eu não me senti uma boa filha. Então eu briguei com Deus, achei que a morte do meu pai era a minha culpa. Virei o demônio, gente. Eu virei o demônio. Assim, o que eu infernizei a vida da minha mãe, infernizei a vida das pessoas. E eu sempre quis fazer uma coisa que eu sempre achava que podia ser diferente. Só que o diferente que eu queria criar era um diferente daquela minha vida que já existia, para eu não lidar com a dor da perda do meu pai, né? Enfim, e eu fui crescendo, fui vivendo a vida,
E quando eu estava com os meus, sempre buscando entender uma parte de religiosidade, porque a gente não falava muito de espiritualidade ainda nessa época, né? Em 1990, 2000, meu pai faleceu em 91, depois em 2000, quando eu já estava trabalhando como atriz e tal, e fui buscar tanto na psicologia, né, em terapia, como nas religiões. Então, eu estudei o candomblé, estudei umbanda, frequentei o espiritismo, fui buscar ajuda também nos evangélicos, e eu fui buscar ajuda em tudo quanto era a religião, budismo, tudo que vocês possam imaginar que existia nessa época. Mesmo a gente tinha algumas meditações, aí era meio esoterismo, era baralho, tarô, essas coisas assim, mas nada que realmente fizesse sentido para mim e me ajudasse a lidar com essa dor. Eu tinha emoções muito fortes, eu não sabia lidar com essas emoções, eu tinha medo de figuras de poder, era um horror, assim. E essa comunicação mais agressiva, ela acabava minando no meu trabalho, nos meus relacionamentos com amigos, relacionamentos amorosos também, no relacionamento com a minha mãe. Eu engolia, não sabia dizer não. Então, aquilo era terrível para mim, né? Alguns relacionamentos eu conseguia lidar melhor, outros não, e isso acabou que eu fui empurrando muito com a barriga tudo isso. Quando foi em 2012, eu finalizei um relacionamento de 5 anos, e quando eu me separei desse meu ex-namorado, marido, aí que realmente tudo que eu acreditava ruiu. Por quê? Porque eu acreditava que eu ia ficar com ele pro resto da vida. Eu tinha sido criada para encontrar um cara para ficar pro resto da vida. Eu estava com 35 anos quando a gente terminou o meu último relacionamento. Eu estava com 35 anos, eu falei assim, cara, como assim? Eu acreditava que eu tinha que me adequar para ficar com esse cara, porque eu amava ele, enfim, e agora acabou. Então, se isso acabou, que era o alicerce de tudo que eu acreditava acabou, então o que é isso, né? Como assim? E dentro de mim ficou aquele turbilhão. Eu tentei retomar minha vida, tentei investir direto no trabalho, que é o que a gente faz quando a gente tem, né, uma decepção amorosa desse tamanho, a gente se enfia no trabalho. Nessa época eu tinha acabado de sair da Record, eu estava 4 anos na Record, fiz 2 novelas lá, cada novela durou 1 ano e meio, são as novelas que não acabam nunca, mas dentro de produção, né, produção, gravação, Uhum. voar, tal, essa coisa, geralmente na Globo são 9 meses. A Record é um pouco Um mais. parto, né? Literalmente, uma gestação. Sim, sim, é uma vida, né? Então é uma dificuldade também de você lidar. Eu não sabia lidar com esses finais. Era terrível. Era muito terrível. Eu sempre achava que nunca mais eu ia trabalhar. Era horroroso, gente. Não era nada legal ser eu, não. Dentro de mim, assim. Uau! Era um maremoto intenso. Era um triângulo das Bermudas com maremoto, tsunami, terremoto, tudo junto, assim. Era terrível. Mas qual era a imagem que você acredita que você passava? Eu estou interrompendo, desculpa, mas assim, naquele momento você falou assim que tinha um vazio, uma situação que você não conseguia encaixar, buscou em diversos canais, não canais Record e Globo, Uhum. canais de espiritualidade, de terapia, de relacionamento, se encontrar e acabava ficando mais perdida. Qual a imagem que você acredita que a Mariana passava naquele momento? Eu só sei que o que as pessoas podiam falar a Mari é uma pessoa difícil. Sabe? Quando você fala assim, é uma pessoa difícil. Entendi. E tem gente ainda que fala assim, aí quem é difícil fala assim, porque eu tenho personalidade forte. Também eu vou falar isso pra você, eu tenho Com personalidade bastante orgulho até, né? total, porque eu era dona da verdade, eu era totalmente justiceira. Tinha um lado, esse lado bom, vamos assim dizer, que hoje em dia eu entendo realmente do lado da compaixão, tal. Era uma justiceira que a gente se indigna com a pobreza, com coisas assim, umas crises existenciais que a gente não sabe lidar. Então a gente se indigna e fica com muita raiva, que é o que acontece, né? Com resistência, vou resistir, não, tá totalmente desconectado. Mas enfim, né?
O ego, ele entende que esse é um lado bom, você lutar por coisas que são éticas, etc., com raiva, com agressividade, o ego entende que isso é bom, porque a gente aprendeu a agir assim. Mas, realmente, eu era uma pessoa difícil, de personalidade forte, vamos assim dizer, dona da verdade. E justiceira, gosto de falar de justiceira, porque eu fazia a justiça, eu pegava a dor do outro e aí eu criava o quiprocó, e aí eu me ferrava, né? Porque, óbvio, enfim, peguei o problema que era dos outros que para mim, e depois o outro falava assim, mas eu nem pedi para você fazer isso. O que Aí você tem era a ver com pior. isso, né? Exato, né? Você está fazendo o que você quer, sai daqui, ainda Alguém se virar. identifica aí com esse ponto, gente? Tem, né? Ou vocês conhecem alguém assim, ou, né, é difícil de admitir, mas admitir e enxergar isso é a maior liberdade. Legal. Então, quando foi eu tentei, né, voltar, e aí quando foi em 2014, eu consegui voltar para a Globo, mas até aí todas as minhas economias já tinham ido, né, porque esses 2 anos, de 2012 a 2013, que eu estava tentando me recolocar, parecia tudo castelo de areia. Eu não conseguia nada concreto. Eu ia lá, Uau. conseguia um trabalho que ia ser super bacana, que eu ia ganhar uma grana. Aí, na hora de assinar o contrato, ai, aconteceu um problema na família do cliente, eles vão ter que adiar, não sei o quê. Eu falava assim, tá, beleza. Aí, outra coisa, não, Mari, você vai fazer uma peça assim, assado, não sei o quê, nananã, e só ilusão. Não, esse trabalho tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, e só castelo de areia, um atrás do outro. Era assim, eu não acreditava. O universo me desconstruindo e o dinheiro indo embora, indo embora, indo embora. Quando chegou em 2014, eu consegui voltar para a Globo. Eu estava fazendo um quadro no Zorra Total, que eu sempre fiz comédia, e o Maurício Sherman abriu as portas de lá para mim, assim, maravilhosa. Eu podia estar até, estava escrevendo junto também. Mas aí, num belo dia, como eu estava lá nessa questão financeira e tal, no mesmo dia eu acabei caindo num golpe do banco, que o banco, depois eu fiquei sabendo que era um golpe, porque várias outras pessoas também caíram num golpe, sumiram com o meu gerente, triplicaram minha dívida do cheque especial, depois me ligaram me xingando até gerações passadas como se eu fosse uma dessas corruptas aí, desses lava-jato, e no mesmo dia, ao mesmo tempo, puxaram meu tapete dentro do meu trabalho. E pessoas que se diziam meus amigos tinham realmente me colocado a culpa e a responsabilidade de algum desentendimento ou conflito que aconteceu no trabalho, e eu ainda tinha que voltar do Rio para São Paulo para fazer uma peça de comédia. Eu olhei assim e falei assim, não, para Como tudo. fazer comédia desse jeito, hein? Me diz. Mas enfim. Eu olhei assim e falei assim, cara, isso não está acontecendo. E no avião, naqueles 40 minutos, eu voltei pensando assim, tem que haver uma outra forma de viver. Viver não é isso. Não pode ser só competição, não pode ser só puxada de tapete. Eu não sei quem são as pessoas, eu não sei quem eu sou. Como eu fui deixar isso acontecer comigo? Como eu fui cair nesse golpe? Como eu fui deixar um pouco de dinheiro virar todo esse bolo? Como? E eu não acreditava. Eu falava, e não era a primeira vez. Não era a primeira vez que estava acontecendo. Era a quinta ou a sexta vez que estava acontecendo. Então eu olhei e falei assim, cara, eu não sei viver, eu não sei lidar, não é isso, tá tudo errado. Todas as vezes que eu tento não é dessa forma, tem que haver uma outra forma, senão não vale a pena viver. Foi aí que eu entendi também, né, um pensamento suicida, porque a gente entende, só que E não é tá na... interessante, acabaram de fazer essa pergunta aqui, ó. O Elias falou, Mariana, ele fez duas perguntas. Eu estou interrompendo, Mariana, porque eu sou essa louca, tá? Pode interromper, senão eu não paro de falar. Mariana, com essas crises existenciais, você chegou a questionar em algum momento que a vida não fazia sentido? E a próxima pergunta que Elias faz para você é, com toda essa turbulência no banco, cancelamento de trabalhos, de que forma você ressignificou tudo isso? Foi exatamente nesses 40 minutos dentro do avião. Passou toda essa minha vida, passou na frente, eu falei assim, não dá mais. Ou foi um negócio, são dois caminhos. Ou existe uma nova forma de viver, ou acabou. Não vale a pena viver.
Porque se for para brigar com a minha mãe pro resto da vida, se for para ficar matando 50 leões por dia, se para eu exercer minha profissão, eu vou ter que ser falsa, eu vou ter que competir com essas pessoas, eu vou ter que não confiar em ninguém, vou ter que viver sozinha, não vale a pena. Eu não quero. Eu não quero ter esse tipo de relacionamento com ninguém. Tem que ter uma outra forma. E aí eu falei, então, Deus, me manda aí uma outra forma. Aí passou uns dias, um amigo meu me apresentou, a gente já tinha conversado, eu já estava vindo nessa situação, né? Porque eu queria resolver a situação no banco e eles sumiram com o meu gerente. Então eu já estava em apuros. E eu conversando com um amigo meu, eu falava assim, cara, o que eu faço? Eu não consigo ir lá no banco renegociar. Toda vez que eu vou, o gerente não está lá, eles me dão um chá de cadeira absurdo e eu estou vendo esse bolo aumentar. E o que eu faço, né? Enfim. E aí, nessa onda, um amigo meu falou assim, então, eu vou fazer um ritual de ayahuasca. Eu falei, você tá louco, cara. Deus me livre. Eu vou morrer se eu tomar esses negócios aí. Eu tenho morro de medo de droga. Mas não é isso, não é nada daquilo, tal. Isso uns 15 Explica pra dias. gente o que é isso. Vou explicar. Aí, uns 15 dias antes. E aí, quando deu todo esse rolo, passou uns tempos, ele me apresentou o Davi, que é esse meu amigo, e ele falou assim, Mari, esse aqui é o Davi, meu amigo, que tá morando na Chapada dos Veadeiros, e é com ele que eu fiz o ritual de ayahuasca. Eu não falei nem um oi pro menino, eu só olhei para ele e falei assim, quando é que eu vou? Eu não sabia nem o que era direito. Mas ali naquele momento saiu da minha boca, quando é que eu vou? Até pelas coisas que o Charles já tinha me... A vida já não estava valendo, brigando com a mãe, casamento acabado, carreira ela vem desmoronar. Eu já tinha tentado de tudo. Eu já estava no psicólogo. Eu já tinha buscado todas as religiões. Eu já tinha conversado com Deus e o mundo e não tinha rolado. Então, essa oportunidade apareceu e eu perguntei como é que é isso? E ele começou a me explicar que era uma terapeuta que fazia um trabalho de terapia, de meditação profunda com a comunhão do chá da ayahuasca, né? Estou perguntando se isso é Santo Daime. O Santo Daime é uma religião. A ayahuasca é um chá feito do cipó e da raiz, tá? Então, essa é uma medicina da floresta, é uma medicina dos índios, aonde você toma e você entra em contato com a sua verdadeira essência, tá? Entendi. E tem a religião do Santo Daime, eles também utilizam esse chá para você também entrar em contato com a divindade. Só que aí, através de rituais, de cânticos, de uma forma. Esse que eu fiz, tem várias formas de você comungar o chá. Né? Eu já comunguei com os índios, hoje em dia eu comungo com os índios quando eu faço esse ritual específico para um trabalho e tal. Mas na época eu encontrei essa terapeuta, que era um casal, a Edna e o Luiz, que tem uma gratidão profunda, era um centro ecumênico de todas as religiões, por isso que eu achei muito legal. Então, na hora, e com os elementos também, né, do fogo, da água, da terra, do ar, então foi uma reconexão profunda. Eu tinha muito medo de morrer e foi exatamente o que aconteceu. Eu morri, mas quem morreu foi o ego. Foi toda aquela ideia de quem eu acreditava e realmente ali se abriu um portal dizendo que existe um outro lugar, existe uma outra possibilidade de vida. E aí, desse dia, eu comecei a conversar bastante com esse meu amigo Davi, ele era reikiano, eu falei, olha, me interesso por isso. E comecei a estudar o reiki, então me iniciei no reiki. Depois, logo em seguida, ele me apresentou um outro amigo meu, que é meu irmão, meu parceiro de trabalho, de irmão de luz, família espiritual, que é o Ricardo Cury. E aí, através do Ricardo Cury, eu conheci a Diksha, que é uma transmissão de energia. A Diksha é bênção em sânscrito, que vem lá da Índia, da Ueno Academy, que a Juliana também conhece, né? Que vem de Shiriyama Bhagavan, que são dois seres considerados avatares que canalizam. É o sogro da Prita Di, não é isso? Isso, é. Eles são tios dela também. O Krishna Di e a Prita Di são primos. Não sabia. E
e o Ricardo já tinha ido já algumas vezes para a Índia, e ele conheceu o Davi, e ele foi fazer um ritual da prosperidade na minha casa, indiano, e falava em sânscrito, com fogo, os negócios. Eu falei, caraca, o que é isso? E foi o dia que eu recebi a primeira Diksha. E quando eu recebi essa Diksha, eu senti um amor, mas eu falei assim, cara, isso existe. E eu me apaixonei pelo Ricardo. Eu falei, gente, como assim? Nossa, esse amor existe, tudo isso existe. Eu falei, graças a... Que bom que eu não me matei. Foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Primeiro que eu também não ia me matar, porque eu pensei na minha mãe. Ela só tem a mim. Falei, peraí, que né, acho que não é por aí. Mas depois disso, eu fui nos outros encontros de meditação e Diksha, acabei me iniciando na Diksha, porque é a hora que eu entendi, que eu senti esse amor dentro de mim, eu falei, isso é possível, isso existe, e vamos empreender nesse lugar. Eu acreditava, gente, que eu ia melhorar quem eu era, que eu ia ser uma pessoa mais amorosa, que eu ia depois melhorar os meus relacionamentos, que eu ia ser uma melhor atriz, que eu ia conseguir melhores papéis, que eu ia parar de fazer só vilã. Era isso que eu acreditava, que eu ia ganhar mais dinheiro, porque eu ia estar melhor comigo mesmo, porque eu queria curar o meu relacionamento com a minha mãe. Você tem cara de mocinha, fica fazendo vilã, sacanagem, né? Mas eu fiz muitas vilãs e personagens de caráter duvidoso também, eu brincava. Adoro. Né? E todo mundo tem esses lados, né? A gente vibra mais um ou outro. E eu fiz bastante comédia também, gostava muito de fazer humor. Eu acho que a gente ri da gente mesmo e o senso de humor Tô dizendo que você foi vilã na Cidade de Deus? Não entendi. Não, na verdade, Isso é esse uma foi... piada? Ou isso é uma... Acho que é uma Não, piada. não, Cidade de Deus foi um filme que eu ia fazer e foi uma primeira puxada de tapete de uma grande amiga minha que chegou pro diretor Uau. e falou que queria fazer o teste para o filme. E ele falou, não, mas o filme está fechado já. E ela falou, não, mas a personagem da Mari, porque a gente é mais ou menos o mesmo perfil, né? E como ela era amiga da maquiadora, não sei o que aconteceu, porque eram muitos... a gente fazia muito workshop, né? Para inclusão, tal, não sei o quê. E aí acabou que um belo dia estava essa menina lá fazendo workshop, e o diretor olhou, não falou nada, e aí ele achou que eu era muito mulherão eles falaram bem assim, né, pro neguinho da favela. Eu olhei e falei assim, tipo, o que vocês estão falando, cara? Nada a ver. Como Uau. assim? Olha o termo, né, que usaram. Eu olhei e falei assim, como assim? Nada a ver, gente. Pelo amor de Deus, é uma história, né? A gente já tinha feito, já estava entrosada com o ator, estava uma coisa super bacana, não tinha nada a ver. E aí eu falei, mas espera aí, é ela que vai... E o diretor me contou tudo o que ela fez. Não, e o Eliese faz essa pergunta bem assim, né? Pá, não, nem imaginava essa história. Que coisa. Eu nunca contei isso. E aí o Fernando Meirelles falou assim, não é ela não, é a Alice Braga. Eu falei, graças a Deus, eu gosto muito da Alice. Uhum. Beleza, deixa a Alice fazer. E outra que também era um filme muito intenso, de violência. Tinha começado a ler o livro. O livro, gente, Cidade de Deus, do Paulo Lins. Não leiam, não precisa ler, porque Não, é muito horroroso, pesado. é muito Então, pesado. deixa eu entender. Mas, Você, enfim, na infância, veio de uma infância feliz, tranquila, papai, mamãe, você foi arrancada da vida, te arrancou o pai, era o pensamento inicial, e daí a menina se rebelou, mas ao mesmo tempo começou a fazer uma carreira que eu imagino na ocasião dava glamour, dava status, você tinha uma visibilidade, mas mesmo assim você se sentia um pouco incompleta, se eu puder dizer assim, né? na verdade, assim, eu queria ser jogadora de vôlei. Eu jogava vôlei, eu fui campeã paulista pelo Sírio com 15 anos, depois fui vice-campeã estadual também pelo Sírio, mas a minha altura não deixou eu conseguir continuar, né? Hoje em dia eu seria líbero, e na minha época não tinha isso, eu gostava de Uhum. sacar. O meu saque é um dos melhores até hoje, assim, eu voltei a jogar num time Masters, assim, eu falava, gente, eu continuo sacando até melhor do que antes, é interessante. Mas eu sofri muito bullying na minha infância, adolescência, né? Então isso Uhum. minou totalmente a minha autoestima. Quando eu fui para ser atriz, eu gostava muito disso.
Eu gostava de... Eu sempre achei que o meu nome ia sair assim, Legendas Mariana Rain, porque eu gosto muito de línguas. E eu fui para os Uhum. Estados Unidos para fazer o curso de inglês, para eu voltar e dar aula de inglês, e eu queria ser tradutora e intérprete. Né? Eu não pensava em ser atriz. Só que aí lá em Los Angeles, como o meu visto era de estudante, eu Uhum. acabei achando um curso de acting e fui fazer. Falei, ah, legal, porque eu treino Por um inglês. acaso? Uau! Eu treino meu inglês também, vai ser bacana. E aí, quando eu voltei para o Brasil, aí eu comecei a ir atrás. Um amigo meu também, que era modelo, que eu conheci em Los Angeles, ele falou, Mari, estou voltando para o Brasil, vamos fazer um curso no Célia Helena? E vamos. E aí a gente foi para o Célia Helena e aí eu entrei em agências de atores e a vida começou a aparecer, porque eu sempre gostei de publicidade. Eu comecei fazendo muita publicidade. Eu gosto muito de vender produtos. Eu fiz mais de 350 campanhas publicitárias. Eu tive 5 filmes no ar em 99. Então, Nossa, foi bem assim que eu, intenso, né? Você foi profunda, né? foi assim que eu Mariana. entrei na Globo, né? Aí você Então, começa a contar essa história de conflito interno e da sua vida caminhando mesmo assim. Mostra o quanto você é guerreira, né? E quando sim, começa o castelo desmoronar, não sei se foi esse o termo que você usou, areia movediça, alguma coisa assim, é, você encontrou um caminho que nem buscou. Veio até você, que foi esse importante. processo aí que seu amigo te indicou. Sabe aquela cena do Comer, Amar e Rezar, que a Julia Roberts fala chorando assim, Sei. Deus, pelo amor de Deus, eu não Se acredito eu em te você. falar que você estava falando a história, eu estava vendo exatamente esse filme, por isso que eu estou rindo. Porque eu falei, gente, bem Porque ali no avião eu tive um papo sério. Eu falei, ou é aqui ou é aqui. deu, né? E eu falei, será que eu tenho. Eu pensei, foi friamente, falei, será que eu tenho coragem de me matar? Porque aí você começa a pensar como eu me mataria, né? Eu falei, não sei. Não, tem que ter uma outra coisa. Então, quando eu conheci a Diksha, eu Uhum, entendi que tinha um caminho de desconstrução. Então, eu fui para a Chapada dos Veadeiros porque nada dava certo mesmo. Tudo que eu fazia não dava certo. E aí eu não tinha dinheiro, e como era meu aniversário, uma amiga minha falou assim: faz uma vaquinha, pede para os seus amigos pagarem alguma coisa. Eu tinha milhagem, eu conseguia aham, passagem. Esse meu amigo Davi falou: vai para a Chapada, que lá você vai se conectar. Ele conseguiu que eu ficasse na casa de uma amiga dele, que vinha para São Paulo. Eu uhum. fiquei na casa dessa amiga, tinha uns amigos dele lá também. E aí eu fiz uma newsletter, assim, falei assim, gente, tô indo para Chapada, é meu aniversário, eu tô quebrada, vocês podem me dar de presente de aniversário? Então, assim, almoço no restaurante tal, R$ 30. Entrada na Cachoeira do Segredo, R$ 20. E as pessoas iam depositando na minha conta. Isso foi muito interessante. E aí, dia 24 de setembro de Incrível, né? 2014, dia 23 de setembro de 2014, na Lua Nova de Libra, eu estava lá na Chapada, numa fogueira maravilhosa, com vários músicos. Foi o melhor show que eu já vi na minha vida. A Lua Nova ali, aquele céu estrelado, a fogueira, mulheres dançando, uma comunhão. Eu comecei a chorar, 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 chorar. Falei, gente, será que já é meu aniversário? Eu olhei no relógio, eram 15 para meia-noite. Falei, não, ainda não foi. Mas eu comecei a rezar ali, agradecer e entrar em contato com o universo, com a natureza, com Deus, e falar assim: eu tô aqui para o que for, e eu vou me dar 5 anos para mudar a minha vida. 5 anos eu vou mudar a minha vida. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Naquela fogueira, eu rezei chorando e falei: não sei o que eu tenho que fazer. Me guia, que é que esteja aí, me guia, porque em 5 anos eu vou mudar. E aí, no dia seguinte, que foi dia 24 de setembro, foi um dos primeiros satsangs do Prem Baba lá na Chapada dos Veadeiros, lá em Alto Paraíso, onde ele ensinou e ele falou dos 5 minutos de meditação por dia. E foi ali que a meditação entrou na minha vida e foi ali que eu comecei a entrar em contato comigo e tudo o que eu acreditava sobre mim começou a desmoronar. Então, eu fiz um coaching também, e era, gente, você imagina pegar uma pessoa como eu, que não sabia de nada. A coach perguntava assim: qual a sua visão de sucesso? O que é sucesso, pelo amor de Deus? Falei, não sei. Uma casa na Bahia? Uma casa em Talvez. Caraíba?
Uma casa em Caraíva era a única coisa que eu conseguia enxergar. E ela, e com todo exercício, gente, era um branco na minha cabeça, que eu olhava e falava assim, gente, o que está acontecendo comigo? Eu acho que eu estou pirando. Eu falava para ela, Kim, eu não consigo te responder. Ela, calma, respira, tal, não sei o quê. E a única coisa que eu consegui falar para ela, falou assim, isso em 2014, eu quero ter Aham. um trabalho que eu possa morar em qualquer lugar do mundo. Não existia nômade. Só você que quer, né, bonita? Só. Isso Quem... não existia. Não existia, gente, em É 2014. sim, sim, não existia. É verdade. E aí eu olhei para a cara dela e ela falou, mas que trabalho é esse? Eu falei, não sei. Eu só sei que eu não sei onde eu quero morar, eu não sei o que eu quero fazer, eu só sei que eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, certo? Então, se eu não sei onde eu quero morar, eu tenho que ter um trabalho que eu possa morar em qualquer lugar do mundo. Isso vai me dar paz. Te dá paz? Então, beleza. E foi com esses dois pensamentos. Três Uhum. pensamentos, na verdade. Curar meu relacionamento com a minha mãe, ser uma pessoa mais amorosa. Ter um trabalho que eu pudesse morar em qualquer lugar do mundo. E o outro era... Ai, vai. Ter uma casa em Caraíva. É isso. Esses três, tá? E fui seguindo. E cada ano que ia passando, eu ia encontrando pessoas, eu ia encontrando mestres que iam me mostrando uns caminhos aqui, outro lá. Em 2015, eu peguei um trabalho super bacana dentro no, com o Sebrae, que chamava Curta Sebrae, e aí eu apresentava esses mini curtas de empreendedores que eram parceiros do Sebrae sobre sustentabilidade. Eu falei, olha que interessante, existe alguma coisa aí. E eu estava trabalhando com o Reiki e estava me curando. Então, o Reiki, você faz a autocura. Então, o primeiro lugar de autoamor é você entender que você pode se curar, né? Eu fiz Hoje também... você se considera, desculpa, hoje você se considera que tem algum tipo de religião? Hoje você tem alguma religião? Não, a religião é uma coisa inventada pelo homem. Uhum, Religiosidade é a nossa rotina, aquilo que a gente uhum. faz todos os dias, os nossos hábitos podem ser chamados de religiosidade, só que a gente não coloca sacralidade nas coisas que a gente faz, né? Quem é a Mariana hoje, nesse momento da vida? A Mariana é um ser de luz, de muito amor. Como é que você imagina que as pessoas veem a Mariana? Porque antes eu te perguntei, você falou assim, eu acho que as pessoas me viam como a difícil, a personalidade forte, a guerrilheira, né, justiceira. E É. hoje, quem é a Mariana, na visão que você imagina que as pessoas têm a seu respeito? Olha, eu acho que as pessoas me veem como uma best friend, uma melhor amiga, porque o que eu recebo assim de agradecimentos por ajudar as pessoas a se encontrarem, sabe? Hoje eu faço mentorias também, treinamentos, converso bastante com as pessoas nesse lugar de autoconhecimento, de mudança de hábitos. Sou instrutora de meditação também, de Uhum. expressão, dou aula de oratória. Então, assim, ajudar as pessoas a viverem a sua verdade, a se expressarem da melhor maneira de uma forma amorosa, que é o que eu venho trabalhando em mim. E o amor, ele é muito mais potente e próspero e produtivo do que qualquer outra coisa que a gente possa criar, sabe? Então, assim, que nem o Elias perguntou aqui, né, se eu ainda treino taekwondo, eu tive que parar com o taekwondo por causa do meu joelho. Eu sou faixa vermelha no taekwondo, e o taekwondo também, tipo, salvou minha vida. Foi pelo taekwondo que eu conheci a Ana Luísa, que me apresentou o Charles, que me apresentou o Davi, que me levou para o ritual, que me apresentou o Ricardo. Então, eu O consigo amigo que ver, apresentou o amigo, né? quando a Tudo gente fez sentido, né? quando a gente consegue ver uma coisa muito interessante, que quando você começa a se conectar com você e com a vida, você começa a ver as pequenas peças do quebra-cabeça e aí você vê a foto principal. Sabe aquele...
aquele rewind que faz assim, caraca, isso aqui está acontecendo agora, e aí a vida me mostra assim, eu só estou acontecendo isso porque essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, essa Os pessoa, essa links. pessoa. Cara, isso dá uma gratidão no coração, porque você vê que o universo está te apoiando. E eu só consegui perceber isso porque a Diksha é uma ferramenta muito importante de conexão e de expansão de consciência. É muito interessante, sabe? Crença limitante que me paralisou. Gente, muitas crenças limitantes. Qualquer crença limita a gente. Até acreditar em Deus, você acreditar em Deus, Deus não tem que se acreditar. A gente tem que sentir. É uma experiência. A vida é uma experiência. Quem precisa de respostas é a nossa mente. E eu sempre fui aquela pessoa que falava assim, eu sou que nem Santo Tomé, preciso ver para crer. Então, vocês imaginam o trabalho que eu dei para o divino. Para ele me... Vocês observam a significância nova que a Mariana falou. Então, se você não ouve ao pé da letra, a gente começa a criar outras crenças em cima da crença que hoje ela alimenta. Mas Sim. que riqueza. Que riqueza. Me parece que tem outra pergunta. Eu já vi até uma pergunta aqui se você foi Paquita. Não sei qual a relevância. Não. É, mas Caraíba é um ponto que é lá, é o portal para falar com Deus, gente. Aquele lugar... Caraíva? Não conheço. Vai Aquele para lugar, fila. aquele lugarzinho ali do Rio até a praia do Satu, é ali naquele momento você sai andando e começa a falar com Deus. E o que você pedir ali, sentir no coração, acontece. Ali é impressionante, é um ponto, tanto que os portugueses chegaram ali, né? Ali é um lugar, Chapada dos Veadeiros, qualquer cachoeira lá vocês vão, Machu Picchu, o Ekã lá na Índia também, tem o Monte Kailash também, incrível. São vários pontos de poder no mundo outros que eu quero conhecer também. Que você tá na sua listinha, né? Mas e o relacionamento com a sua mãe? Era uma das metas. Conta pra gente. Então, dentro disso, né, isso que é interessante, porque nesse meio do caminho, eu simplesmente, aquilo que eu falei para vocês, eu achava que eu ia melhorar e que minha vida ia continuar igual, que eu ia continuar sendo atriz, porque o que eu lutei e fui contra tantas pessoas para provar que eu queria viver como atriz só, que minha mãe falava assim, você não tem outra profissão, alguma outra coisa? E eu achava que ela não acreditava em mim. Mas porque ela não gostava de me ver também sofrendo daquele jeito e a gente não tinha conexão nenhuma, porque realmente eu ia totalmente contra ela. Só que eu sempre fui uma pessoa muito visionária. Eu sempre pensava em coisas que as pessoas falavam assim, não, não é possível. E hoje a gente está vivendo tudo isso. Quando eu falei, eu quero ter um trabalho que eu possa morar em qualquer lugar do mundo, as pessoas falavam para mim, não, Mari, não existe. Hippie, vai virar hippie, né? Assim. Exato. E que nem eu contei para você, né, Juliana? Eu falava assim, o que você quer fazer? Isso lá em 2015. Então, eu quero conectar essa pessoa daqui para cá, eu quero falar para as pessoas, contar para as pessoas tudo isso que eu tô conhecendo. Ah, então, na verdade, não você tem que ser, mas isso não está dentro de um blog. Eu falei, mas como é que chama isso? Ah, isso é uma plataforma. Que existia aquele IG ou UOL tal. Eu falei, então é a plataforma que eu quero. Tipo, se eu pudesse, eu teria um SBT. Eu queria ter uma emissora para mim. Não, Mari, não dá para uma plataforma, nem um canal de televisão. Hoje todo mundo tem. A Mari viu isso há quantos anos atrás, né? Isso daí foi em 2015. Não existia. Não existia nada dessas coisas. Mas, enfim, né? E aí, nesse meio tempo, o taekwondo, né? Que o Eliezer perguntou. Aí eu comecei a sentir dor no joelho, porque a faixa vermelha, ela tem muito giro. Gente, é chute do Van Damme. Vocês não estão A gente tem entendendo. um mestre aqui de taekwondo, não tem? O Li, acho que é. Me corrija se eu estiver errado, Li. O Li é das artes aí. É o mestre Li. Ah, é que eu te bloqueei, né? O som. Você é mestre de taekwondo, Li? Não. Kung Fu. Ai, acho lindo também, maravilhoso.
Pensamento. Ah, não é a mesma coisa, não, não. Esquece. Não, mano. Não, e é legal também porque tem o bonsai também, né? Que são como chama, gente? Esqueci agora. Aquelas Espadas. plantinhas? Não, bonsai. Bonsai. O bonsai é Sai. como chama aquilo que é o movimentos das faixas. É lindo. Você tem que fazer os movimentos Ah, sim. das faixas. Taolu. Taolu. Cati que fala. Kati, no taekwondo é bonsai. Isso, a gente chama no Kung Fu chama Taolu. Taolu. Então, isso é Taolu. muito lindo, né? E tem também, é uma coisa meio também do Tai Chi. Então, Isso, tem. Muito, muito. Tai Chi Chuan, ok. você entra em contato com você, essa arte marcial, e era tão engraçado. Quando a gente fazia defesa pessoal, eu não conseguia bater nas pessoas. Aí falava assim, vai, Mari, faz a luta. Eu falava, eu não quero. Mas se você precisar usar um dia, eu falava assim, não, eu não quero precisar usar um dia. Eu quero vibrar, eu entendi isso, eu quero vibrar amor para não ter que usar isso um dia. Olha o pensamento da pessoa, né? Eu tava ali dentro, né? Olha só, o Clayton, ele falou assim, que sempre teve vontade de fazer Kung Fu, mas é difícil encontrar lugares. O Clayton, meu querido, nós temos um master, ele é mestre, tá? Então, já pega o contato do Lee. Mari, você estava Maravilhoso. te cortei, a gente foi, né, sobre a sua mãe, e começou a conexão lá. Calma que eu vou chegar na mamãe, só tô Ah, fazendo... ok, é porque eu... Mas porque como surgiu a questão do Taekwondo, o quanto que é interessante de você perceber como as situações da vida foram me trazendo as portas, tá? Então, foi muito interessante o Eliésio colocar isso, porque como eu estava fazendo Taekwondo, eu estava indo para a faixa preta, gente. Eu falava, gente, que incrível, o Taekwondo salvou minha vida. Um monte de coisa de lidar com raiva, eu tive crises de raiva também, absurdas, assim, e o Taekwondo conseguiu me fazer eu entrar em contato com esse masculino e feminino dentro de mim, com essas questões de raiva muito dentro também, e do amor também, né, dessa parte de luta, enfim. Cara, o meu negócio tá muito louco aqui, ele fica aumentando o som do meu áudio, enfim, mas tudo bem. E aí... Estou te ouvindo bem. Não, mas é que para mim tá muito alto. Ah. Mas tudo bem, não tem problema. E aí, olha que louco. Eu comecei a fazer os giros porque eu entro, porque tudo. Meu sonho era fazer aquele chute Timo Mondolho, que você pula, gira e dá a voadora, assim, que é aquele chute do Van Damme. E a hora que eu cheguei na faixa vermelha, que eu comecei a fazer esse chute, e eu fazia perfeito, maravilhoso, nossa, eu tava nas nuvens. Só que o meu joelho começou a estalar, porque é giro, 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 giro. Eu falei assim, mestre, meu joelho tá estalando. Ele falou, Mari, isso era na quarta-feira. Falou assim, o que você vai fazer amanhã à tarde? Eu falei, nada, porque eu tava meio ruim, né, das pernas. Eu falei assim, não vou fazer nada. Então ele vem aqui às 5 horas, eu vou estar na musculação, vou te passar um treino para você fortalecer, para poder fazer os giros, para subir de faixa. Falei, beleza, mestre, 5 horas eu tô aqui. Aí chegou 15 para 5, eu cheguei na academia, que eu faço academia na Competition aqui em São Paulo. Aí eu fui entrar, falei, pera só um pouquinho, deixa eu olhar se tem um alongamento depois, porque provavelmente o mestre vai me carcar e eu vou precisar fazer um alongamentozinho depois. Aí eu olhei assim no quadro e tava lá 5 horas Hatha Yoga. Eu olhei para aquele quadro, olhei para cima, falei assim, musculação, beijo, não me liga, tô descendo pro Hatha Yoga. E aí o yoga entrou na minha vida. E a hora que o yoga entrou na minha vida, não foi simplesmente uma prática de postura, não foi simplesmente um alongamento, não foi simplesmente um exercício. Foi realmente um caminho de autoconhecimento que hoje transformou a minha vida e que me mostra caminhos para eu responder essas grandes perguntas existenciais. Quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou. Yoga é um sistema
de atitudes e comportamentos e percepções que a gente traz para a nossa vida, para a gente poder analisar, refletir como é que a gente se comporta na vida, como a gente se relaciona com os outros e como a gente se relaciona com a gente mesmo. Então, dentro disso, o meu relacionamento com a minha mãe com certeza melhorou muito, porque primeiro eu percebi que eu só culpava ela. E aí, em 2017, quando eu fiz o curso do Being Limitless, que chama Ser Ilimitado, se tornando um ser ilimitado. Foi o mesmo ano que eu fiz. Será que foi lá que a gente cruzou? Não lembro. Ou não foi no Guarujá? Não recordo. Não, esse daí do Guarujá, ele é o... Não, eu fiz o 2017, o Bem Limitless, e depois o Field of Abundance, mesmo ano. Então, o Being Limitless que eu fiz foi o de junho. Eu acho que foi o que eu fiz também. Eu tava dando yoga? É que eu tava lembrando, eu não sei, eu lembro também que na sequência teve uma turminha pequena, tipo de umas 15, 20 pessoas, e você tava lá, tava o Fernando, eu, tipo, no seguinte, né? E aí, olha que loucura, gente. Eu simplesmente fazia aula de yoga há uns 6 meses, quase um ano. E eu caí nesse curso aí, porque eu também estava naquela crise existencial. Minha vida tá horrorosa. E eu liguei para o Ricardo, para esse meu amigo, e falei, Ricardo, o que eu faço? Eu venho do carro e vou para a Índia. Mas depois, quando eu voltar, o que eu faço? Eu vou estar sem carro para trabalhar. Ele, não, Mari, não precisa ir para a Índia agora. Vai ter um curso aí, o Being Limitless. Vai lá, os indianos estão vindo para cá. Vai vir aí a cunhada aí. Não, a cunhada não. A nora do Bhagavan vai vir, vai trazer um curso, parece que é interessante, eu vou fazer, consigo um desconto para você também, vamos fazer. Eu, Ricardo, eu não tinha um puto. Eu passei o cartão assim, gente, falei, uma hora vai entrar. Na fé, vai. E aí tô lá também, assim, cheguei cedo, já estava com aquele olho assim, estatelado, né? Preciso disso, preciso disso. Tô lá conversando com as pessoas, de repente chega a minha amiga que estava trabalhando de staff, a Renata, e fala assim, gente, vocês conhecem alguma professora de yoga que... É verdade, você ensinou uma coisa, inclusive eu ensino isso para os meninos na aula, que você enrola a coluna lá e vai desistir. Pois é, eu falei dela, gente, revelei. Ai, que lindo, bom saber. E aí tô lá conversando naquele dia e aí as pessoas assim... Então, a professora de yoga que ia dar o alongamento entre as meditações, ela surtou, ela não quer fazer, ela acha que é muita gente e ela não está confortável de fazer, dar esse yoga para as pessoas. Aí eu olhei assim e fiz assim, mas o que está acontecendo, Rê? Não, é que entre uma meditação e outra, vai ter uns alongamentos, um yoga assim e tal. Eu falei assim, ó, e não tem ninguém para fazer isso. Eu falei assim, olha, eu sou atriz, eu tenho vários alongamentos e exercícios de teatro que a gente faz para entrar em cena, de alongar corpo, de acordar a galera, porque às vezes se você começa a peça, você fica 20 minutos para entrar em cena. Então você fica lá prostrado, vendo o celular, aí, é minha hora de entrar em cena, você fica com a orelha lá, então o que eu faço? Tem umas batidinhas, uns alongamentos que a gente faz. Falei, olha, eu posso dar. Aí nisso chegou o Fernando Gabas. Acharam a professora de yoga? Aí a Renata... Mas a Maria... Achamos. Ela pode dar os alongamentos. Você faria isso? Eu falei, faria. Então é você, tá? E saiu andando. Mais uma vez a vida me colocou uma outra oportunidade. Aí eu comecei a tremer nas bases. E depois eu acabei trabalhando no staff, fiz 8 vezes esse curso do Being Limitless, fiz os 2 Field of Abundance, e essa coisa foi entrando em mim. E isso foi entrando em mim, e o yoga foi entrando em mim de um jeito que eu comecei a viver esses ensinamentos, e isso começou a mudar a minha vida. E eu comecei a... Que lindeza, né? Os relacionamentos, sabe? Porque o meu maior comprometimento era com a minha transformação. Gente, eu ficava o dia inteiro pesquisando coisa. E era pop-up daqui, pop-up de lá. Eu comecei a meditar e eu comecei a entender qual que era essa conversa com Deus. Eu entrava às 10 horas no meu quarto, eu ia dormir 3 horas da manhã.
de meditar e testar mais uma meditação e ver o que acontecia. E nessa época também tinha um monte de coisas, de estudos, e eu ficava lendo um livro aqui e ficava aplicando reiki. E tentava, e cada vez que eu sentia um desconforto, porque era muito desconforto, e os conflitos vinham. Porque aí os conflitos vêm e a gente... O que eu fazia? Brigava com a minha mãe e ia para o quarto meditar, para entender o que estava acontecendo dentro de mim. E aí, nesse curso do Being Limitless, a gente fez um exercício, e aí, quando eles pediram para a gente voltar para casa, eles pediram para a gente entrar em conexão. E aí, nesse momento, com a relação mais difícil que a gente tinha. E aí, eu comecei a meditar e comecei a colocar minha mãe na frente, o exercício que eles pediam para fazer, e ali respirando, 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 e aí eu comecei a contar, né, mentalmente para minha mãe, o que me desagradava nela, e não sei o quê, e blá, 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 e uma hora eu virei e fiz assim, sabe, mãe, porque eu tô com 37 anos e... Aí eu parei. E aí eu ia falar, olha o que você fez da sua vida. E aí eu me liguei que quando a minha mãe tinha 37 anos, ela perdeu o amor da vida dela e se viu sozinha com uma filha de 11 anos para criar, isso em 1991. Empatia profunda. Onde existia uma série de preconceitos com viúvas, com divórcio. Eu lembro, gente, que eu não falei para os meus amiguinhos na escola que meu pai tinha falecido porque eu não queria ser chamada de órfã. E nesse momento, parece que eu me coloquei no lugar da minha mãe. E eu senti toda a dor que ela sentiu naquele momento. Eu fiz assim, nossa, o que está acontecendo? Eu chorava. Aí, cara, isso que eu já tinha visto em outras coisas, em outros rituais de ayahuasca também, o quanto eu tinha azucrinado a vida da minha mãe, e eu pedia perdão, e eu não conseguia eu só me culpava. Nossa Senhora! E aí começa, aí o Ho'oponopono entrou também como ferramenta de perdão. Aliás, sentiu o mal-estar. Libertação toda, né? Manda Ho'oponopono, que é isso aí, gente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Principalmente quando a gente vê muita miséria na rua, é reflexo Sim. nosso, né? Então, trabalha o Ho'oponopono, porque a gente tá conectado em consciência, Sim. né? E... Ó, Não, o e hoje... Fernando, ele está falando aqui. Belíssima experiência do transcendente. Parabéns pelo relato que realiza junto ao místico. Caminhou do Kent ao Fahrenheit? Foi isso, Fernando? Tem outra coisa. Toda arte marcial conecta pessoas. Yoga. Tenho a mesma experiência com yoga. Ah, Cecília é praticante, é verdade. Me corrija se eu estiver errada. Roiguina Souza. Mariana, sobre essa conexão com você mesma, sobre esse autoconhecimento, esse processo de autocura, como você nos aconselharia buscar e encontrar esse processo? E por último, Mariana, como está bom ouvir toda a sua história de superação no esporte, etc. Com toda essa experiência, o que você traz de dica? Todo mundo querendo dica, né? O Cleiton que é na área de empreendedor. E a Fernanda está dizendo que ama Ho'oponopono, que ajuda muito, sem dúvida. Ho'oponopono é uma ferramenta incrível, é um mantra. Os mantras têm poder, né? Então, assim, em sânscrito, os mantras são pequenas sílabas que é como se a gente estivesse falando o nome da divindade, e quando você profere o mantra com a pronúncia correta, é como se a gente estivesse manifestando a divindade aqui. Então, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, você manifesta a energia de Shiva. Om Gam Ganapataye Namaha, você manifesta a energia do destruidor de obstáculos de Ganesha. São umas orações muito potentes, porque a nossa palavra tem poder, o universo é vibração, somos todos vibrações, nossos sentimentos são frequências. Nós somos um pacotinho de frequências, uma rádiozinha, e aí a gente pode ir nas frequências para o medo, ou pode ir para as frequências do amor. Então, respondendo a Roigna, não existe o primeiro passo certo, mas a primeira coisa que tem que ter é você ter dentro do seu coração, naquele momento que a pergunta vem, o que eu estou fazendo aqui?
geralmente é quando vem uma doença ou a morte vem, a gente se depara com essa experiência inexorável que é a vida, né? Com essa efemeridade, que é essa linha tênue, essa fragilidade que é a nossa vida. E justamente nesse momento, a gente está sendo levado a entender que a gente pode sair a qualquer momento e a morte está batendo aí à nossa porta. Mas, cara, não é só um vírus. As pessoas continuam morrendo de outras coisas. Só que a gente só está preocupado com o vírus. É muito louco isso, né? Então, para você ver como esse vírus ele é muito interessante, vamos assim dizer, né? O que está fazendo com o ser humano? Tem um amigo meu que fala que a natureza botou a gente de castigo para a gente refletir sobre tudo que a gente, como a gente vem tratando nossa mãe. E olha a cura do relacionamento com a mãe, porque é onde eu não aceito o outro. A gente, todo mundo, a culpa de todos os nossos problemas é por causa da nossa mãe e do nosso pai, gente. A gente tá tudo bem, né? Não, a culpa é do meu pai. Meu pai me criou assim, minha mãe me criou assim. Cara, olha para trás, os nossos ancestrais. Em primeiro lugar, honrar a sua família, honrar a sua história, honrar os seus ancestrais. Os meus professores indianos, o Krishnadi, a Pretadi, mesmo o Yuktesh, com quem a gente fala bastante, que é o monge Yudasa que dá as aulas para a gente, para os brasileiros, eles falam, seu círculo de almas, as pessoas com quem você está conectada, tanto em energias boas quanto em energias desafiadoras, essas pessoas que estão no nosso círculo de alma, se a gente puder despertar e curar um relacionamento com 9 pessoas do nosso círculo de alma, a gente vai conseguir elevar essa consciência. E eles falam também, né, que a gente consegue dissolver esses karmas, esses samskaras que ficam presos lá para trás. Então, é muito interessante esse lugar da gente olhar para a nossa história e agradecer os nossos ancestrais por terem aberto o caminho para a gente. A gente só está aqui hoje porque os tataravós, os tetravós, sei lá, 2.500 pessoas para trás da gente, que a gente está ligado. O que essas pessoas passaram lá para trás? No meu caso, o meu avô fugiu da guerra de Berlim. Uau! E do outro lado da minha mãe, os meus bisavós vieram da Itália, que não tinham nada, vieram tentar a vida no Brasil. Os imigrantes japoneses também vieram lá do outro lado do mundo tentar uma vida num lugar. O Brasil, e se a gente parar para pensar que se por um segundo alguma dessas pessoas tivesse dito não ou não tivesse se encontrado, ninguém estava aqui contando essa história, né? Parece uma viagem na maionese, mas não, tem todo um ciclo de história a ser seguida. Ô, Mari, tudo eu sei isso que está acabando, né? Não, mas é só porque essa pergunta, né? Então, tá. O primeiro passo mesmo, olhar para sua família, perdoar a si mesmo, perdoar os seus pais por qualquer coisa que você acha que eles sejam culpados. Uhum. E reverenciar a história da sua família. Pergunta, se você puder conversar com seus pais ou com alguém da sua família, pergunta a história da sua família. Vocês vão descobrir cada coisa, a gente tem cada coisa cabeluda e tem cada coisa bonita também. E a gente traz isso em DNA. A gente traz isso até de vidas passadas. Eu, pelo menos, acredito, eu tive uma experiência muito forte e intensa sobre vidas passadas agora lá na Índia, que eu não acreditava não, mas eu olhei agora e falei assim, gente, que babado. A gente é muito maior do que esse corpo, do que essa mente. Então, essa pergunta dentro de você, para que tudo isso? Quem eu sou? Que é essa meditação mais simples. Você sentar em silêncio e fazer pergunta: quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? E deixa para o universo responder. As respostas virão. Para que tudo isso? Quando você tem essa coisa no teu coração, essa insatisfação do para que eu faço o que eu faço? Quais são as escolhas que eu estou tomando? Para que essas escolhas? Ah, eu quero ter um carro bacana do ano. O sentido disso. Né? O meu mestre, o Bhagavan, ele fala muito isso assim, verdade interior.
Para que você quer e por que você quer o que você quer. Não mente para o divino. Ah, eu quero ter um carro melhor porque não, eu sou mulher e eu não posso ficar na rua, então eu tenho que ter um carro do ano. Mas lá no fundo, eu quero ter um carro melhor porque eu quero esfregar na cara do meu primo que comprou um carro bom e eu quero ter um carro melhor do que meu primo. Se eu Simples virar e assim, falar né? essa verdade, olha para a sua verdade. Para falar assim, então tá bom, isso dissolve na hora. A verdade interior. Quais são essas histórias que você está contando? Vocês, como coaches, sabem muito bem. Quais são as histórias que a gente conta para a gente aqui dentro? Diálogos internos. Escutar o que a nossa mente está contando. Olha, está acontecendo isso, 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 isso. É isso, isso, isso. Quais são os sentimentos que estão ligados? E com a UNO Academy, eu aprendi a reconhecer os meus sentimentos, aprendi a reconhecer os pensamentos. Eu era uma pessoa mega agitada. Hoje eu sou também. Quando eu vejo que eu estou para lá e para cá, que nem barata tonta, a primeira coisa que eu faço é parar, sentar, respirar e observar o que está acontecendo dentro de mim. Não dá 5 minutos, eu estou outra pessoa. Já entendi e as coisas se resolveram. Como funciona, né? Se resolveram sozinhas. Então, da mesma forma, quem perguntou foi o Eliésio, né, para a questão dos empreendedores, a gente já é empreendedor por natureza. Tanto que eu falo que eu empreendo no caminho do autoconhecimento. Porque quando você empreende no caminho do autoconhecimento, você transforma a sua vida. Você está indo para colaboração, você está colaborando com a sua mente, você tá colaborando consigo mesmo. Porque é muito fácil também botar culpa na mente. A minha mente é muito agitada, eu não consigo ficar parada. Ah, porque isso é que aquilo. Eu não Gente, mudo, né? É as mentiras que a gente conta pra gente mesmo. é muito fácil botar culpa na coitada da mente, no coitado do ego também, sabe? E tudo isso daí é uma experiência. A vida é um playground. Esse mundo aqui é um playground. Só que a gente não se diverte, a gente não celebra. A gente está só preocupado em pagar conta, isso e aquilo, e não se conectar com o que realmente faz o nosso coração vibrar. E aí é a hora que você sente essa vibração. Tá, mas eu sinto vibração a hora que eu vou fazer uma comida diferente. E por que você não pode simplesmente empreender nesse lugar e descobrir caminhos dentro desse lugar? Não, porque eu tenho que ser alguém na vida. Qualquer pessoa menos você, né? Porque você não quer ser um CEO de uma empresa, por exemplo. E uma coisa que eu estava falando com a Juliana também, que é muito interessante, quando a gente descobre esse lugar, né, de transformação, a gente quer contar para todo mundo. Por isso esse boom também, todo mundo quer ser coaching, e não sei o quê. Só que a primeira coisa para a gente ser coaching, para a gente ajudar os outros, é a gente se ajudar a se transformar. Isso é sobrevivência, que a gente já tá, a gente pratica a autossobrevivência. Então, mas não sobreviver, viver. Vivam. Tanto que é isso, o Bhaskar, esses dias estava falando, não, o Bhaskar não, o Jonas estava falando isso, que realmente é desafio, o nome desafio, problema, é a gente que dá, é a nossa mente que nomeia. É experiência, Significados, né? é uma experiência. Está acontecendo aqui agora, essa experiência. Para mim, vamos supor, é uma experiência simples. Mas eu posso taxá-la e nomeá-la de desafio. Se para mim vai ser difícil, ai meu Deus, não sei como me importar, o que eu vou falar, o que eles vão achar de mim, ai meu Deus, é desafio. Agora eu posso estar aqui maravilhosa, como estou, feliz da vida, conversando com vocês. Por mim, ficava 3 dias aqui falando com vocês, podemos ter um E com a retiro. sua verdade, né, Mário? Eu tô vendo assim o tanto que você está se derramando, porque eu fico até muito grata e emocionada com a sua verdade, porque o que você falou, você poderia falar toda a parte linda, não, não, você foi, né? E colocou o seu ponto de vista, que muitas vezes você pode colocar o seu ponto de vista, você se coloca em julgamento, mas você teve coragem mesmo assim. E eu te admiro muito e honro muito a sua fala por cada detalhe. Porque, assim, hoje o que a gente percebe? Os significados do mundo são diferentes, são percepções diferentes, são visões diferentes. E nós, aí eu estou falando aqui da minha turma, enquanto coaches, a primeira regra, o primeiro pilar de um coach é a prática da tolerância. Então, os significados que você dá para os fatos e para as suas crenças é a sua verdade. Eu posso não concordar, mas eu te respeito.
e o como você casou com o que a gente busca na prática, né? Uma coisa que me chamou muita atenção na O&O foi a experiência do amor, né? O primeiro contato que eu tive foi nos Estados Unidos. Lá eu via muçulmano não, judeu, né? Muçulmano, eu via cristão, eu via diversas denominações religiosas e eles estavam praticando amor e todo mundo conectado com o mesmo propósito. Ninguém queria saber se estava indo de carro, de ônibus, de avião, de barco, porque eu acho que é exatamente o significado que a gente cria das coisas. Quer saber que o final, o destino é o amor. Estamos ao vivo no Facebook, como eu havia te dito, né? Tem algumas pessoas que comentaram, falaram que pratica Ho'oponopono. Se você puder deixar um beijinho aí para Mara, Beijo. né? Tenho Pai, certeza que oração original cura tudo. Tá sentindo tudo. conforto? Manda a oração original, porque, cara, o que a gente fez no passado, não queiram ver suas vidas passadas. Você tem que ter. Uhum. A gente traz umas questões de comportamento muito interessante. Eu até vou... O comportamento a gente leva na célula, né? Isso é científico. Então, até 13 gerações você carrega na célula. Sabe Então, aquele lugar que você fala assim, eu não sei por que eu sinto isso, ou porque quando eu vi eu já fiz. Isso é memória ancestral, gente. Eu vou estudar agora um pouco mais. Você tá vendo? Não abre, eu não acaba mais, é pop-up, eu quero estudar tudo, eu quero estudar Ayurveda, eu quero fazer só yoga. É maravilhoso. Porque, assim, uma coisa que eu vou ensinar para vocês agora, que ajuda nesse caminho, e para vocês se conectarem, para vocês empreenderem. Empreendam no autoconhecimento e tudo isso vai fazer assim, ó, vai transbordar. flui, né? Vai transbordar. É um transbordar. Tanto que não é vocês que vão entrar no fluxo. O fluxo vai Entra na gente. É isso aí. o fluxo já está aí. A gente é a represa, a gente é o rio. E é a represa também. A gente tem que soltar tudo isso. Então, é uma prática super simples. E aí eu vou aproveitar também dentro disso e vou acabar mandando uma diksha para vocês. Tá bom? Essa não precisa fazer nada. É só seguir Ok, vamos lá. A gente quer saber o que foi isso que mudou tanto o seu a meditação. set, né? Eu posso compartilhar a tela? Pode. Será que consegue? Eu não sei como é que faz isso. Deixa eu ver. Não, você tem que me aprovar, só para eu poder compartilhar Ok. Ok? Só para eu poder compartilhar aqui. Não. Peraí, eu acho que eu tenho aqui a opção more. Ok, make host. Isso. Só para eu poder compartilhar aqui a música com vocês. Enquanto você está compartilhando, eu quero agradecer a presença. A gente tem pessoas de alguns lugares do Brasil, inclusive fora do Brasil também. Um beijo aí para o México, Fortaleza, tem África aqui, né? Então, um beijão, turma. E se a gente não tiver tempo hábil, na segunda-feira eu vou enviar o material da Mari para que vocês possam conhecer um pouco mais do trabalho dela. Siga Mariana nas redes sociais, tá? E eu tenho certeza que é só o início, né, Mari? Dá para a gente depois ter outras conversas. Olha ali, alguém falou que chique. Chique, né? A Mari é chiquérrima. Se vocês precisarem, é só me seguir lá, Mari Rain, tá? Eu vou anotar aqui para vocês, ó, é @Mari Rain. Eu botei reservado, desculpa, vou ter que botar para todos. Aqui, Quando você está colocando, a Cirlei falou, durante um bom tempo da minha vida, nada tinha sentido para mim, me sentia sem identidade, sem direção. Quem restaurou a minha alegria de viver e minha identidade foi o meu mestre, Jesus. Ele me libertou dos meus medos, das minhas dores e, através da palavra de Deus, obtenho as respostas que direcionam a minha vida. Foi em Jesus que me encontrei e que conheci o amor, o maior exemplo de amor. Com ele aprendi a me amar profundamente. Beijo, Mari. Deus abençoe você. Que chique. Beijo. Ai, gratidão. Jesus, ele é o grande mestre ascensionado que nos protege, né? Protege a todos. Por isso que ele é o nosso primeiro divino. A gente tem essa identificação muito forte com ele. E ele que veio realmente falar do amor, né? Foi a primeira pessoa que conseguiu realmente ter coragem de falar de amor numa época tão difícil. Tanto que vocês viram o que fizeram com ele, né, gente? Enfim, eu costumo dizer que pegaram Jesus para Cristo.
E Literalmente. literalmente. E o que depender de mim, eu vou mostrar. Eu gosto de falar muito do que Jesus falava, que é o amor. A gente é amor. Tudo que ele falava, né? A gente não vai até o Pai, que seria o Criador, senão a mim, que sou o amor. É através do amor, não é através também só de Jesus, da figura física. A nossa mente, ela precisa de imagem, né? E Jesus é a imagem do amor, mas é energia, a gente é consciência, a gente é vibração. Lembre-se sempre disso, sabe? Eu trabalho com mentorias de autoconhecimento, também de expressão, de falar em público, de trazer essa parte de expressão para fora também. Palestrantes, aí, futuros palestrantes, usem a blusa da Mari. Eu tenho um programa, mas é porque agora a gente não pode se encontrar, né? Mas eu dirijo palestras, tá, gente? Eu sou diretora, então eu dirijo palestras. Monto, ajudo a preparar os palestrantes no palco, presença de palco. Uau! Um show de palestra. É incrível. Adoro! Adoro! Preparadora de ator, agora preparadora de palestrantes. Amo, amo, amo. Não vejo a hora da gente poder voltar. Chegada num palco, não tem jeito, né? Não, e eu quero ver as pessoas brilharem em cima do palco, sabe? É o que eu fazia com os atores. Vamos lá, gente, é aqui. Como se posicionar no palco? Porque, assim, em determinada fala, você vai para cá, vai para lá, tem os gestos. É toda uma coisa estudada. E isso ajuda a decorar a palestra também. Tem isso também, né? Isso não, tá? Eu ensino a escolher sapato, porque o sapato é a coisa que mais define a postura de um palestrante, ó. Já dei até a dica aí para vocês. Nossa, que bom! Olha aí, ó, tá vendo? Sapato, treinem a palestra com sapato. Sapato é tudo na vida. Não deixa para botar o sapato no dia, que nem a noiva, né? Compra vestido. Então você já faz, ó, vamos combinar, faz um curso rápido de dicas para palestra e já avisa aqui que todo mundo vai ter interesse, certeza. Aqui, Não, olha, o tempo está acabando, eu não sei se ela vai conseguir responder essa pergunta. Cirlei está falando, tem dicas para vencer a dificuldade de encarar câmeras? Hoje a dificuldade de muitas pessoas, inclusive a minha, Cirlei está dizendo, na realidade todo mundo virou um pouco de apresentação hoje em dia, né? Outro dia para a gente falar só em relação a isso. Mas como Olha, vocês querem, gente? Topam? Olha aí, olha o presente. Um dia para pegar a dica da Expert. Mas isso também é autoconhecimento, tá? A câmera é isso, é um relacionamento. Você consegue se olhar no espelho? Olhar no seu olho? Olhar no olho do seu marido, dos seus filhos? Olhar no olho. A gente não consegue olhar no olho. Olha no seu olho. E era isso que eu fazia. Eu olhava no meu olho e eu via que tinha uma pessoa triste lá dentro. Eu via tristeza. Só que eu também via que tinha algum outro lugar que tinha uma luzinha que queria brilhar. E eu vou dizer para vocês que hoje, todas as vezes que eu vou lá fazer meu skincare, antes de dormir, eu passo aqui, né, o creminho no olho e eu olho no meu olho. E eu me agradeço. Eu me agradeço todos os dias, porque eu medito todo dia de manhã, eu intenciono, eu medito para a humanidade toda se mover, para o amor, para a paz e para a compaixão, para a unidade. O que eu sinto, eu quero que todo mundo sinta. E não é que eu deixei de sentir raiva, não, gente. Eu não deixei de sentir medo, eu não deixei de sentir nervoso, de insegurança, mas eu volto para o meu centro mais rápido. E uma coisa muito interessante que eu falei que mudou minha vida agora, né? Eu me divorciei do cigarro anteontem. Uou, que bom, parabéns, viu? Oh, cadê? Palminhas, tem palminhas aqui de reação, ó. Não, gente, sabe o que acontece? Eu tentava parar de fumar, parava, voltava, voltava, parava, voltava, assim, mas muito, muito, muito. Tanto que eu estava fumando tabaco. Então era aquele ritual, né? Enrola o tabaco, não sei o quê, nananã. E aí eu percebi, eu pedi muito, eu fiz vários processos, eu tento isso há muito tempo. E aí eu fiz uma dieta, enfim, aí esses dias, ayurvédica, para entrar em contato com essa questão da boca, da ansiedade e tal, de alimento, de consumo, enfim. E aí eu falei assim, cara, mas não combina comigo, eu não quero mais, isso daqui é horroroso, eu tenho alergia, é uma cortina de fumaça entre eu e as pessoas, entre eu e o divino.
E eu meditando, eu falei, Deus, eu quero divinão, eu chamo divinão. Eu falei, divinão, eu quero aprofundar essa conexão com você, eu quero viver mais mágica na minha vida. O que eu faço? Para de fumar. Foi isso. Aí eu falei, caraca. Aí eu tava segunda-feira sentada aqui, na terça-feira, de manhã meditando. Tinha terminado de fazer essa meditação para a cura da humanidade. E entrei para fazer os meus pedidos, tal, não sei o quê. E eu falei, divino, tira essa vontade minha de fumar, eu não quero mais. E eu chorei, de verdade. Mas assim, um choro, eu não aguento mais. Eu entreguei, eu fiz assim, me ajuda. Eu não quero mais, não quero mesmo. E eu tive uma palestra e eu comecei a ficar. Eu falei, então parou de fumar, acabou, eu não vou mais fumar. Chegou. Chegou. Só que chegou à tarde, eu tinha uma palestra e eu comecei a rodar que nem barata tonta aqui e num desespero que eu falava, o que está acontecendo, gente? Eu não conseguia anotar nada, parecia que tinha me dado um branco estratosférico. E aí eu peguei e falei assim, eu vou fumar, peguei o negócio, fumei e voltou tudo na hora. Eu falei, como é que isso está ligado à minha criatividade? Como é que isso está ligado à minha produtividade? Não pode ser. Terminou o negócio, eu sentei no sofá, aí eu fui dar aquela relaxada. No que eu dei aquela relaxada, eu falei, então tá, hoje é o último dia. E bolei. No que eu bolei, eu senti um negócio, então tá, eu senti um companheiro. Eu falei assim, esse cigarro é meu companheiro. Fez aquele filminho, plá, 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 até a primeira vez que eu fumei na minha vida. Eu falei assim, eu fumei primeira vez cigarro na minha vida para poder entrar nesse grupinho. E aí esse cigarro vem me acompanhando a vida inteira. E comecei a ver várias... Essa fala da Mari, gente, se vocês observarem, é a prova por A mais B que não tem autodesenvolvimento no topo. A gente está em constante autodesenvolvimento. Então, a permissão que a gente precisa dar, eu super concordo com muita coisa que foi dito, mas a permissão que a gente tem que dar é de autoevolução, é de realmente reconhecer. Eu ouvi um dia desse uma frase que me chamou muita atenção, né? Quando a gente fala de amor, que quando você auto-ama, assim, não ficou estranho, né? Quando provoca o auto-amor, quando você identifica que tem um amor próprio, é no momento que você consegue apontar e iluminar de uma forma mais clara, olha tanta redundância, né? As nossas fraquezas. Então, quando a gente olha as nossas fraquezas com caridade, com compaixão, com delicadeza até, a gente realmente está no nosso processo de evolução. Então, é igual comparar uma dieta. Você está numa dieta linda, aí alguém te oferece uma baita de uma lasanha com uma mega taça de vinho, você se enfia o pé na jaca. Ok, foi hoje. Amanhã eu volto à minha autoevolução, daqui a pouco minha consciência elevou, eu volto à evolução. Porque então, constante. Ô, Juliana, mas por que isso é considerado enfiar o pé na jaca? Você pode comer um pedaço de lasanha? E tá tudo certo. E uma taça de vinho? Só que a gente não degusta, a gente engole. Panturra, né? Sim, panturra. Então é como a gente se relaciona com a comida, como a gente se relaciona com a nossa cama, com as nossas roupas. Como é que a gente se relaciona com a gente mesmo? Não trazemos presença, né? Não traz presença. Essa presença através da respiração. Ô, Mari, eu te juro que eu queria ficar até meia-noite aqui, mas eu sei que você tem um compromisso e alguns aqui também têm. Vamos então, fazer só essa concentração. Um ou 2 minutinhos, se você puder finalizar. E 5 minutinhos a gente vai fazer, eu vou colocar aqui. Então, vocês sentem-se confortavelmente na cadeira, com a coluna reta. Tá? Vamos lá. Entra aí com a coluna reta. Suas mãos. A gente ouve bem baixo, Mari. O quê? O som tá alto e sua voz tá baixa. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Então, senta confortavelmente, fecha os olhos e coloca atenção na sua respiração, no ar que entra e no ar que sai.
pelas suas narinas. Sente esse ar inflando o seu corpo. Levando o ar para todas essas partes do seu corpo. Sente quais são os músculos que estão se movendo na sua respiração. O seu abdômen infla. E você presta atenção nesse ar que entra e sai. Se ele está frio, se ele está quente. Você sente o peso do seu corpo na cadeira. E na inspiração, você infla o seu abdômen. Na expiração, você relaxa seus ombros. Solta seu maxilar. Sua testa relaxa. Suas pálpebras relaxam. E você sente essa sensação de relaxamento percorrer desde o topo da sua cabeça, do seu couro cabeludo, descendo pelo pescoço, pelas suas costas. Você sente a sua coluna perfeitamente alinhada. O seu queixo está paralelo ao chão. Seu corpo está imóvel. E é nesse momento que você faz um convite à sua mente para que ela se mantenha focada no ponto entre as suas sobrancelhas, o seu Ajna Chakra, um lugar de concentração, meditação e intuição. Com os olhos fechados, você olha nesse ponto fixo no meio da sua testa, sua tela mental, sua conexão com a inteligência universal. E nesse lugar, você diz para sua mente que nada do que você fez antes e nem o que você vai fazer depois importam. A única coisa que importa é o aqui e agora. Esse é o seu momento. O seu momento de conexão consigo mesmo. E você observa pensamentos, sentimentos e sensações, sem julgamento, sem crítica. Sem criar um diálogo, simplesmente observe, como se fossem nuvens no céu, como se fossem barcos no mar. E você visualiza um ponto de luz crescendo no centro do seu coração. Inspira profundo, sente esse ponto de luz aumentar de tamanho. E na sua expiração, essa luz se expande para todas as células do seu corpo, inundando o seu corpo de luz, criando um escudo de proteção divina. E você invoca a presença divina da forma como você a conhece. Como uma luz, como uma presença, uma imagem, uma sensação. E conta para o divino o que aflige o teu coração.
Conta para o divino suas alegrias, ou aquilo que você vem segurando há muito tempo e que precisa compartilhar com alguém. Aproveita esse momento. Hamsa Soham Ekam Hamsa Soham Ekam Hamsa Soham Ekam. Eu estou no divino, o divino está em mim, nós somos um. E você visualiza descendo do alto um círculo de luz dourada que entra pelo topo da sua cabeça, inundando todo o seu cérebro, preenchendo o seu cérebro de toda essa luz dourada. Simplesmente recebam essas bênçãos. E esse círculo, esse orbe dourado vem se instalar no centro do seu coração. Recebam a bênção. E coloquem as mãos no coração e agradeçam. Agradeçam pelas bênçãos que vocês receberam. Agradeçam por esse momento de conexão. Inspira profundo.